convite, né? Sempre uma alegria voltar, mesmo que virtualmente, à casa, né? Sempre uma alegria estarmos juntos. O assunto que nós vamos refletir hoje é sobre a fraternidade, um conceito que hoje em dia está precisando demasiadamente ser entendido e implementado na nossa vida. Então, nós vamos iniciar com o conceito da palavra, né? Qual é o significado lá do dicionário da palavra fraternidade. E lá diz assim: laço de parentesco entre irmãos, irmandade, união, afeto de irmão para irmão. Essa é a definição que nós temos no dicionário. E num site de busca de significado das palavras, né, da origem das palavras, diz assim: fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Por esse motivo, fraternidade significa parentesco entre irmãos. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprios dos irmãos de sangue. Fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Então, fraternidade vai falar para nós de um laço que nos une a todos, na forma como nós nos consideramos entre nós. Esse laço vai nos falar de que convivemos na condição de irmãos. E se nós convivemos, segundo o conceito da fraternidade, como irmãos, significa que o nosso pai é comum. Se somos irmãos, somos filhos de um mesmo pai, né? Irmão, a condição de irmão na vida nos confere essa condição. Eu posso ser irmão do meu irmão por parte de pai, por parte de mãe ou por parte dos dois, e é isso que me dá a qualidade de irmão. Nós temos um pai comum. E esse conceito do pai comum, ele foi inaugurado para nós, humanidade, com a chegada de Jesus, com a mensagem que Jesus trouxe para nós. Porque se nós considerarmos a ideia que existia antes de Jesus a respeito de Deus, nós vemos, é uma reflexão bastante interessante para nós fazermos. Para o povo judeu, antes de Jesus, Deus era o Senhor dos exércitos, então todos eram seus soldados, ou ele era o Senhor e os homens eram os seus servos. Então, nessa relação de Deus do Criador para com a criatura, existia um distanciamento e um respeito enorme, porque para o Senhor dos Exércitos ou para o Senhor dos Servos existia uma hierarquia muito grande, uma distância muito grande, e tanto os soldados quanto os servos deviam obediência, em primeiro lugar, a esse Senhor, que no caso é Deus, e também um temor muito grande, porque o Senhor é muito poderoso e pode dirigir a vida ou tomar decisões em relação àqueles que são os seus subordinados de formas bastante duras. É essa relação que nós, como humanidade, tínhamos com Deus antes de Jesus. Com Jesus, ele inaugura uma nova etapa de entendimento do divino na nossa vida. Ele transforma o Deus Senhor
em Deus Pai. Então, ele começa a nos ensinar, como humanidade, como coletividade, que a nossa relação com esse ser supremo é familiar, é uma relação muito mais próxima. Então, o que antes era medo, temor, respeito, e até esse temor que nos mantém distantes, agora é uma relação de família. Com Jesus, ele estabelece um outro vínculo com o Criador. Ele nos aproxima desse Criador, dizendo que ele é o nosso Pai. E se ele é o nosso Pai, nós nos encaixamos aqui nessa definição de fraternidade. Todos nós somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Então, se a gente puder dizer assim, de uma forma não simbólica, mas real, Jesus inaugurou a fraternidade para nós, homens, aqui na Terra, quando ele diz, né, que Deus é Pai de todos nós e nós somos todos irmãos. Então, o que está implícito nessa relação? Proximidade, intimidade, afeto, cuidado, tudo dentro daquela mensagem que Jesus nos trouxe. São todos atributos dessa nova relação. Então, esse conceito de fraternidade, de laços que nos ligam como irmãos, ele foi inaugurado quando Jesus trouxe essa mensagem: Deus é o nosso Pai. Ele é o meu Pai e Ele é o Pai de todos nós. E a partir daí nós temos vindo como humanidade ainda tentando primeiro compreender esse conceito mais profundamente e, em segundo lugar, conseguir aplicá-lo efetivamente na nossa vida, de fato, na nossa vida. E nós sabemos que dentro dessa relação mais próxima, e estamos falando de todo e qualquer tipo de relação entre nós homens, nós temos ainda uma grande dificuldade nas nossas relações. Nós que trabalhamos no atendimento fraterno da casa, e eu acredito que todas as casas escutem muito os mesmos relatos das questões e das dificuldades que nós temos, uma grande parte dos problemas que nos chegam no atendimento fraterno falam de relacionamento, da dificuldade no relacionar-se com o outro. E como que essa questão está o tempo todo presente na nossa vida. Atualmente, né, com a situação aí do distanciamento social, muitas questões têm aparecido de relacionamento porque as pessoas estão muito próximas, numa convivência mais intensa do que antes, então muitos problemas têm aparecido em função disso. E, por outro lado, outros problemas surgem daqueles que se sentem muito sozinhos, muito solitários, e sentindo falta da companhia de outras pessoas. Então, se a gente puder resumir, estamos falando do mesmo assunto. Estamos falando de relacionamento, como ele é difícil e como ele faz falta. Então, a fraternidade é aquele sentimento que nós vamos aprendendo a cultivar dentro de nós, desse senso de conexão, de laço. Primeiro, eu não estou sozinho, eu estou conectado a uma grande rede de relacionamentos, às vezes até invisíveis, que eu não percebo, eu não visualizo, não tenho o
concreto desse laço, mas ele está presente na minha vida. Estamos falando aqui dos nossos queridos amigos espirituais que nos amparam e protegem o tempo todo. Não os vemos, mas eles aqui estão. E, igualmente, daquele um bom número de pessoas a quem nós sabemos e devemos um apreço, tanto delas para conosco, do gostar dela, daquela pessoa de nós, quanto o nosso coração estar ligado afetivamente a um número de pessoas. Então, nós estamos falando aqui desse princípio, desses laços que nos unem a todos nós, uns aos outros. E lá no final de tudo isso, o que está na base da explicação para esses laços é a filiação, é a mesma filiação. Somos todos filhos do mesmo Pai. Quando nós pensamos nesse conceito, são essas três bases dessa definição que eu li aqui sobre o significado da palavra fraternidade, que nós podemos tecer alguns comentários e fazer algumas reflexões a respeito. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens. Então, muitas vezes nós pensamos na fraternidade numa forma assim ainda bastante idealizada, julgando que fraternidade é uma relação perfeita, onde não existem problemas, onde não existem conflitos de ideias, de maneira de pensar, e isso não é verdade. A fraternidade, ela é tão ampla que dentro dela cabem diferentes posições, diferentes opiniões, diferentes posicionamentos, maneiras de pensar a respeito de assuntos. Só que, em nome desse laço, em nome dessa visão de que você é tão filho de Deus quanto mesmo que nós não concordemos em pontos específicos, o meu laço com você está acima disso. Então, o meu laço é tão forte com você que eu, inclusive, aceito o seu ponto de vista diferente do meu. E essa diferença, esse conflito aparente, não será nunca motivo para que nós nos afastemos um do outro. Então, a fraternidade vai nos levar a uma condução das relações sempre priorizando a boa relação. Então, se eu tenho um ponto de vista e o outro tem um outro ponto de vista, nós nos sentimos com liberdade de expressar esse ponto de vista com tranquilidade, sem desejo de impor, de estar certo, de ter razão, e damos o mesmo direito, a mesma liberdade para o outro expressar o seu ponto de vista, partindo do pressuposto e da condição de que nós não vamos brigar por questões de ponto de vista. Então, quando eu tenho essa atitude, preservando a boa relação, dentro desse estado de cuidar da boa relação, eu respeito a opinião do outro, eu respeito o modo do outro ser, eu respeito a forma como ele se expressa, como ele pensa, como ele faz as suas escolhas, mesmo que, a meu ver, sejam diferentes das que eu faria, ou da minha maneira de pensar. Mas, acima de tudo, ali está alguém que tem um laço comigo pela nossa filiação igual, de sermos filhos do mesmo Pai. Um segundo ponto aqui é a fraternidade, é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana. Então, uma segunda base aqui de condição da fraternidade
existir, dela se consolidar, é o respeito. Ou seja, isso que nós estávamos comentando agora há pouco. É preciso que antes que eu desenvolva um laço de afeto que é do coração, a base para que esse laço comece a se estabelecer sempre vai ser o respeito. Eu respeito a pessoa que você é, do jeito que você é, da mesma forma que eu respeito a pessoa que eu sou, do jeito que eu sou. Então, nós vamos percebendo que é uma via de mão dupla. Quanto mais eu respeito a pessoa que eu sou, do jeito que eu sou, entendendo que eu sou um ser em processo de evolução e transformação, que eu estou a cada dia caminhando para ser melhor. Eu, a partir do momento que eu tenho essa visão de mim, eu me permito ter a mesma visão a respeito do meu semelhante, a respeito do outro. E aí eu consigo desenvolver uma base de respeito. Muitas vezes nós percebemos nas nossas dificuldades de relacionamento que onde que as coisas começam a se complicar, quando atropelamos o jeito do outro ser. A gente não concorda com a maneira que ele fala, as ideias que ele tem, a maneira com as escolhas que ele faz. A gente acha que a gente saberia escolher melhor por ele do que ele mesmo. Então, nós começamos a julgar a partir do nosso ponto de vista. E precisamos urgentemente entender que qualquer posição que nós temos na vida, nesse momento e no momento evolutivo que nós estamos, nós somos espíritos de evolução mediana, são apenas pontos de vista, que são mutáveis. A minha visão de vida e de mundo muda o tempo todo, de acordo com as circunstâncias. Então, a minha visão sobre quem quer que seja, uma pessoa mais próxima ou menos próxima, é só um ponto de vista, que daqui a pouco pode mudar, à medida que eu vou ampliando o meu entendimento sobre a vida. Então, respeito é uma base fundamental com um filho de Deus como eu. Isso inclui não só respeitar aquele que não exige esforço nenhum, mas o verdadeiro será sempre o respeito que eu consigo desenvolver por alguém que é muito diferente de mim. Isso, de verdade, é respeito. Então, é como se nós dessemos o direito ao outro de ser como ele é e de estar no momento evolutivo em que ele está. É o melhor que ele pode fazer. É a melhor versão dele naquele instante. Como nós, hoje, somos a nossa melhor versão. Tirando aqui tudo que eu gostaria de ser, porque isso ainda é futuro, mas agora, o que nós somos, até onde conseguimos chegar nessa vida, é o que nós somos de melhor. Então, se nós reconhecemos isso em nós, respeito pelo outro significa entender que ele também está no seu melhor. E aí o respeito começa a se desenvolver, começa a se expandir. E do respeito, nós vamos criando laços de afeto, e aí a fraternidade é capaz de aparecer. Capaz não, certamente aparece. E uma outra base aqui é a igualdade de direitos, que tem a ver com isso que nós estamos falando. O mesmo direito que eu tenho de errar, de não saber tudo, de me equivocar e de acertar e de
entender melhor as coisas, né? As duas questões, tanto boas quanto não tão boas, o outro também tem o mesmo direito. Então, quando eu consigo começar a desenvolver esse olhar, eu estou no caminho de desenvolver essa fraternidade, parentesco entre irmãos, laço de parentesco entre irmãos, união, afeto de irmão para irmão. Isso não é um sentimento que nós aprendemos a desenvolver de fora para dentro. Ele é um sentimento que eu preciso trabalhando o meu coração. Então, um exercício que eu pessoalmente costumo fazer nesse sentido para desenvolver essa virtude dentro de mim quando qualquer pessoa que esteja diante de mim, eu procuro olhar para ela como um filho de Deus. Pode ser meu filho, pode ser meu marido, meu pai, um desconhecido, qualquer pessoa. Eu me forço, é um treinamento, não é espontâneo, eu me forço a olhar para aquela pessoa como um filho de Deus, com os mesmos direitos que eu tenho. O amor que Deus dispensa àquela pessoa, seja ela quem for, é o mesmo amor que Deus dispensa a mim. E quando nós nos acostumamos a ir treinando, isso é um treino, né? Treinando esse olhar, nós estamos no caminho de desenvolver essa fraternidade. É claro que na vida de relação, como eu falei, nossas dificuldades são muitas. Nós não somos pessoas dóceis e fáceis de conviver. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Mas quando nós estamos no caminho de desenvolver a fraternidade, nós vamos desenvolvendo estratégias, encontrando saídas para melhorar e ter essa boa relação, como diz aqui na definição. E aí eu me lembro de uma lenda interessante, não sei a origem dela, não sei se ela é oriental, eu lembro disso em treinamento de pedagogia, para a gente entender sobre convivência, essas coisas. A lenda é assim: existia uma comunidade de porcos-espinhos que, por serem porcos-espinhos, cheios de espinhos, se aproximassem muito, eles se feriam por causa dos espinhos. Então, eles mantinham uma distância bastante boa uns dos outros, para que ninguém ferisse ninguém. E aí, o que aconteceu? Naquele país onde eles viviam, num determinado momento, houve uma grande mudança climática e chegou um frio muito grande. E eles perceberam que se eles ficassem tão afastados uns dos outros, todos iam morrer de frio. Então, eles precisaram encontrar uma solução para que eles pudessem se aproximar uns dos outros, para cada um aquecer o outro, com o corpo um do outro, mas que os espinhos não ferissem uns aos outros. Então, eles foram testando para ver até qual o máximo possível de proximidade que poderia haver para que eles pudessem conviver e resolver a questão do frio. Então, nós estamos falando de convivência e de descobrir, de encontrar saídas para a nossa convivência. Nós estamos ouvindo agora, não sei se vocês ouvem aqui, as vozes aqui nas janelas. É um hábito aqui todo dia. E a gente vai compreendendo o quanto nós, seres humanos, ainda estamos precisando aprender a respeito do respeito, de respeitarmos as opiniões divergentes e diferentes e não fazer dessas divergências motivos de conflitos e separações.
Então, fraternidade está na base disso tudo, mas ela só começa a ser construída quando nós nos empenhamos na questão do respeito. Nós estamos vivendo um momento, como nós estamos tendo aqui o exemplo ao vivo e a cores, e sonoro também, onde nós estamos tendo a oportunidade de pensar sobre todas essas questões. Nós temos irmãos nossos passando por grandes sofrimentos, às vezes grandes perdas. Então, é um momento de desenvolvermos esse sentimento de que estamos todos interligados, ligados uns aos outros, e não separados. Existe um pensamento de Mahatma Gandhi muito interessante, que diz assim: você sabe por que os homens gritam uns com os outros? Porque eles estão muito distantes uns dos outros. Você sabe por que aqueles que estão apaixonados às vezes nem falam, eles só sussurram, falam bem baixinho? Porque eles estão muito próximos uns dos outros, a ponto das vezes nem precisarem ser usadas palavras para se comunicarem, porque eles se comunicam pelo coração. Então, a nossa distância faz com que o nosso coração fique frio. A nossa aproximação uns dos outros, cuidando uns dos outros, aquece o nosso coração e aquece a nossa alma. Então, a nossa possibilidade de desenvolver fraternidade caminha nessa direção. Nós precisamos da convivência uns com os outros. Sozinhos, nós nada somos. Então, precisamos entender que a convivência, ela além de necessária, é ela que nos possibilita o desenvolvimento desse bom sentimento no coração. E, por último, eu gostaria de trazer aqui para nós uma frase que é de Jung, que ele diz assim: conheça todas as teorias, entenda todos os problemas, mas diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, a fraternidade está nesse ponto. Eu sou humano, com uma porção de necessidades e dificuldades. O outro também é humano, com um monte de possibilidades, de dificuldades para enfrentar. E nós estamos juntos no caminho, olhando numa mesma direção. Nós não estamos contrários uns aos outros. Nós caminhamos lado a lado. E se nós ainda não temos muito clara essa ideia, é preciso que, com a consciência que a doutrina espírita traz para nós, que a gente desenvolva esse olhar. Ele é de absoluta importância, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Precisamos saber que contamos uns com os outros nesse momento mais difícil que nós estamos atravessando. Jesus tem uma frase que diz assim: a dureza o divórcio existe pela dureza dos vossos corações. Divórcios são as separações. Elas existem porque o nosso coração ainda é muito duro. Então, nós precisamos ter consciência de que o nosso coração precisa ser amolecido, precisa ser trabalhado, para que a gente tenha compaixão, para que a gente tenha respeito, para que a gente tenha consideração pelo outro, qualquer que seja a sua condição. Então, nós rogamos aos bons espíritos que nos auxiliem e
nesse caminho da criação e da construção da fraternidade dentro de nós. Obrigada a todos pela atenção.